Fala galera, vamos lá para mais uma obra no Icrua, mais alguma história que aconteceu com a gente. O que eu vou contar aqui é como uma oportunidade e uma falta de tesão ou alguns cagaços antigos faz tu perder uma puta oportunidade. Vou contar uma história que aconteceu com nós há 12, 13 anos, foi talvez a nossa primeira grande obra. A gente ficou 8 anos nessa obra, a obra mudou o nosso patamar, talvez mudou a nossa história no ramo, enfim. O que acontece? Essa obra foi uma oportunidade que a gente não aproveitou. Essa obra, ela importava mais de 1 milhão de metros cúbicos de argila para a área. Então ela era um grande condomínio residencial, alto padrão, enfim. Teria que prospectar ali em 2, 3 jazidas. Até as jazidas eram perto da área, uma logística bem agradável até. O que acontece? A gente perdeu uma puta oportunidade, mas o que acontece? Por que a gente perdeu a oportunidade? Porque a gente veio de um fracasso. Eu, na época, tinha 24 anos para 25. O que aconteceu? Nessa nossa prospecção maluca, chegou a oportunidade da gente comprar uma jazida. E o negócio era muito bom. Era R$1 milhão. Enfim, dava 200 mil de entrada e pagava parcelado de R$50 mil até pagar. Só que assim, a preço de venda, a gente ia vender R$10 milhões de material. O cara, dono da jazida, já tava de saco cheio, já tinha vendido muito material na época da 101, enfim, da duplicação ali, enfim, já tava saturado, enfim. E por que a gente não fez? Porque a gente não tava com um contrato assinado, ele tava palavrado, mas não estava assinado. E a gente tinha vindo de um fracasso de uma jazida de areia que a gente tinha tido numa outra cidade, enfim, onde nos deu um prejuízo enorme, porque foi um erro de avaliação. A jazida era ruim, o material de tirar, o custo era maior. A gente na época pagava uma porcentagem do que a gente retirava pro dono da área e para quem tinha licença, era um rolo do caramba. E a gente tomou um prejuízo isso. E isso fez que a gente levasse essa experiência e a gente perdeu esse negócio. A gente não quis fazer, não teve o apetite, teve o medo de fazer. E o que acontece? Depois a gente acabou assinando o contrato, o cara não começou a enxergar que a obra realmente ia acontecer, resolveu não vender e acabou vendendo material para nós. E acabou que a gente comprou, claro que aí o material foi direto, faturamento direto, a gente nem ganhou em cima do material, deu quase R$10 milhões de material que ele vendeu, e a gente tinha uma compra de 1 milhão para comprar toda a área, e a gente ia até a área depois para poder lotear e poder fazer o que quisesse. O que vem essa história assim? E o que me fez aprender é que cada coisa é cada coisa, cada quadrado é cada quadrado. Não leva uma experiência, claro que tu tem que, vamos lá, não leva uma experiência. Toda experiência ela tem que ser levada, mas tente olhar com frieza, com clareza, não coloque situações que tu viveu em cima de uma outra coisa e use isso como sendo totalmente flexível. Foi o que a gente fez na época. Claro que eu era muito jovem, tinha 24 anos, muito impactado com o prejuízo que a gente tinha tido. Meu pai também na época também, e a gente era muito novo aquele prejuízo que a gente tinha tido. E aí, no momento que a gente ouviu jazida, que era até de materiais diferentes, uma coisa é tu extrair areia com draga, com uma função, um custo operacional tremendo. Outra coisa é tu ir lá cavar argila totalmente diferente, totalmente uma outra natureza. E a gente perdeu um puta negócio, talvez um negócio que pudesse mudar nós de patamar mesmo. Por quê? Porque a gente levou o medo e a gente misturou os assuntos. Então, óbvio que toda experiência ela tem que ser vivida, ela tem que ser levada, mas o que me fez olhar pra frente, assim, é tentar ter a maior frieza do mundo e interpretar muitas coisas e não misturar. Banana é banana, laranja é laranja, melancia é melancia. Não botar tudo no mesmo balaio e interpretar que tudo seja igual. Então essa foi a experiência. Na real a gente não teve prejuízo, né? A gente só deixou de ganhar, mas foi um puta ganho que a gente deixou de fazer e uma coisa que ia nos elevar para um outro patamar em pessoa física e principalmente a nível de negócio, tá? Essa foi, sendo humilde aqui, não misture as coisas, né? Leve a tua experiência, mas seja frio para interpretar as coisas. É isso, tá bom? Esse foi mais uma obra no Icrua, mais uma história do que a gente passou. Continue seguindo o canal, compartilhando os vídeos e ativando as notificações para vídeos novos, tá bom? Um grande abraço.